Muito boa tarde, pessoal. Estamos de volta. Agora a gente vai iniciar pelas premiações. Temos o escritório mais digital criminal, o escritório mais digital administrativo e militar e o digital e cibersegurança. Só confundi as mãos aqui, mas é ao contrário. Bora para as premiações, então. A Núbia foi a ganhadora do escritório mais digital criminal. O Ricardo Duarte foi do administrativo e militar e o José Milagre do digital e segurança. Pessoal, a plaquinha. Passa, pessoal. Vamos começar pela Núbia. Uhul! Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pelo reconhecimento. Ser mulher, advogada, criminalista, mãe, empresária, é um desafio constante, né? A gente quebra as estatísticas diariamente. Então, esse prêmio não é só meu, é de todas as mulheres que, de alguma forma, lutam aí contra o sistema e ocupam espaços que falaram que não era nosso, né? Então, seguimos firmes, com coragem e muito propósito. Massa, top demais. Parabéns, parabéns. Agora vamos ao administrativo e militar? Esse é do escritório Duarte e Almeida Advogados. Obrigado. Ganhar esse prêmio da DVBox, que de certa forma é a maior empresa de gestão de escritórios do Brasil, é uma felicidade imensa, mas de certa forma não posso deixar de registrar que esse prêmio não é só meu, o nosso escritório ele existe já há 14 anos, então é um sonho que foi construído com 2 pessoas, eu e meu sócio, mas que hoje nós temos 30 pessoas no escritório fazendo com que esse sonho se concretize diariamente e que eles merecem tanto quanto nós, porque é do trabalho de todos do escritório que a gente conseguiu chegar nessa excelência. Muito obrigado pelo reconhecimento. É isso aí. O trabalho em equipe vence qualquer coisa. Agora vamos ao José Milagre Advocacia, escritório mais digital e de cibersegurança. Esse é muito específico, inclusive, né? Que honra, Sérgio. Em seu nome eu quero agradecer o Eduardo e toda a equipe da DVBox, né? Por estar recebendo o maior prêmio da advocacia brasileira. Eu sempre admirei a DVBox nesse modelo de gestão e sempre me relacionei, sempre tive muito próximo do Eduardo, de todo o time, com os softwares e fui jurado. E esse ano a gente quis submeter realmente a nossa banca nessa categoria, que é a categoria de Direito Digital e Cibersegurança, e que essa premiação também sirva de um incentivo a todos aqueles que muitas vezes são desencorajados, assim como a minha colega bem colocou, eu que vim da área técnica, eu fui muito desencorajado a seguir numa área porque era uma área nova, né? E muitas vezes essas áreas que você é mais desencorajado são as áreas onde residem as maiores oportunidades. E eu pude provar esse gostinho de contrariar muitas opiniões e seguir aquilo que meu coração pedia, que é unir tecnologia com o direito. Então, eu quero agradecer e dedicar a todos que também amam o direito e tecnologia, a cibersegurança e o crime cibernético. Top demais, top demais. Agora a gente vai para o bloco de talk show. Essa pergunta eu vou precisar ler, porque é uma pergunta um pouco mais complexa, tá? Mas vamos lá. O mundo é uma zona de perigo e o Estado nos protege e salva das injustiças, golpe, violência e protege nossa propriedade, fruto do nosso trabalho. Vocês concordam com essa afirmação? Vamos começar pela Núbia. Discordo. Eu acredito que o Estado ele tem uma certa seletividade em quem protege. E eu entendo que o que salva, de fato, é o conhecimento. Por isso que eu busco empoderar pessoas para que tenham conhecimento jurídico, levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis, para que não sejam vítimas nem do sistema, nem do crime em si, sabe? Porque, na minha visão, o Estado não faz o papel que deveria. Perfeito. Olha, de forma alguma, não concordo com essa visão. Nós que atuamos com vítimas, sabemos o quão o Estado deixa a desejar nas mais variadas esferas. Lido com vítimas que perdem auxílios emergenciais, auxílios governamentais, até milhões de reais.
E nós temos muita discussão no Congresso, nós temos muitos projetos que dizem que o Estado deveria prestar assistência, resposta rápida, só que, no nosso caso, os criminosos andam na velocidade da tecnologia e nós temos que andar na velocidade do judiciário. Então, falta muito para diminuir esse abismo entre o que o Estado deveria fazer e o que realmente faz para toda a sociedade. E é aí que reside a relevância do nosso papel, enquanto advogados. Buscar acessar, fazer com que essas pessoas acessem aquilo que elas não conseguem com suas próprias mãos. Excelente. Até a gente, advogado, vem sofrendo bastante, né? Com aquele golpe do falso advogado. Tipo, toda semana a gente tem uma problemática em relação a isso. Então, a importância do papel que vocês fazem nesse sentido é excepcional. Bora lá? Igual que os meus colegas aqui, eu não tenho como concordar com essa afirmação, embora seja uma pergunta e uma afirmação um pouco complexa para a gente debater aqui em pouco tempo, mas trazendo especificamente para a minha área, que é direito administrativo e direito administrativo sancionador, que é algo que a gente atua muito no nosso escritório, é o nosso forte, eu não posso concordar com essa afirmação, porque a gente entende que o regime sancionador do Brasil, ele padece de diversas falhas, seja falhas jurídicas, com bis in idem, com o devido processo legal que não é observado, seja pelo judiciário, seja pela administração pública no seu dia a dia, em processo administrativo disciplinar. Ele padece com sanções extremamente desproporcionais, com legislação que são mal elaboradas, como foi o caso da lei de improbidade, que, embora tenha tido uma atualização em 25 de outubro de 2021, mas mesmo assim o judiciário ainda gatinha para aplicar. Então, assim, trazendo especificamente para a minha área, embora o Estado tenha um papel essencial na sociedade, e sempre vai ter, por isso que eu digo que é um mal necessário, mas naquilo que me compete aqui hoje, a gente entende que o Estado, ele acaba sendo algo que não atua como deveria ser, né? Com essas falhas, com aplicações desproporcionais, violação do devido processo legal, e que por isso a gente ainda precisa evoluir muito para que a gente possa ter um Estado, de certa forma, eficiente nessa área. Excelente, excelente. Essa pergunta específica para a Núbia é uma pergunta que eu vejo muita gente batendo a cabeça, falando assim, mas no digital a gente não consegue cliente criminal, porque o cliente criminal ele só vai com base na confiança, né? Tem todos aqueles obstáculos, né, que as pessoas criam na cabeça falando que não funciona. Então, Núbia, especificamente para você essa pergunta, quais estratégias de marketing você acha que melhor funciona para o escritório criminal? Eu acredito que sair fora da caixinha. No criminal, a gente exige um pouco mais de emoção, exige. O criminal é amor, é liberdade, é sangue. Então, exige que a gente demonstre não só o conhecimento jurídico, mas também que a gente entende a dor do outro e sente de fato. Então, o que eu vejo que deu mais certo até hoje na minha advocacia é eu mostrar que eu sei fazer, mas além de saber fazer, eu entendo a sua dor e compadeço com ela e vou fazer o possível para que vocês, tanto quanto familiares ou até mesmo quem está sofrendo algum tipo de injustiça do Estado, minimize isso daí, que a gente vai buscar pelos seus direitos, vai lutar pelos seus direitos, sabe? Então, eu entendo que é sair do óbvio mesmo, é não seguir o óbvio e ter o lado humano, não só o profissional. O técnico só no criminal, na minha visão, não funciona de nada. Tem que ter um lado humano ali em conjunto. Eu acho que a grande maioria dos players, né, se a gente pegar no marketing digital ali no jurídico, eles erram nessa parte humana, né? A gente geralmente vai no 8 ou 80, eu tenho observado muito isso. Ou a pessoa só mostra a vida pessoal, ou ela só mostra a vida profissional e assim não consegue fazer a conexão, porque muitas vezes você vai se conectar com a família da pessoa que está reclusa e não do preso especificamente, né? A gente não vai falar que eles têm celular lá dentro, né? Mas assim, você vai se conectar com as pessoas que estão ali. Se a gente tiver empatia, né? Porque pensa, a pessoa está confiando, né? É uma liberdade, a imagina. voz sua para liberdade de uma pessoa é bem complexo. Mas é bom você trazer isso para uma questão de tirar isso da cabeça das pessoas. O criminal, todo mundo que eu falo, fala, o criminal não funciona assim, é só por indicação, só com base na confiança. E aí quando você vem, né, e fala assim, não, tem cliente ali, desde que você faça um excelente trabalho, você mostra o que você está trabalhando. Porque eu sempre falo para as pessoas, a gente tem tanta coisa que a gente posta de besteira em rede social às vezes, a gente tem vergonha de postar, tá na delegacia, fazendo uma diligência, fazendo algo que mostra para o público, olha o que eu estou fazendo. Isso eu acho os bastidores reais mesmo, que na minha visão é o que dá certo. É você mostrar o que de fato deu certo naquele determinado caso ali e que uma pessoa vai identificar com aquilo ali e vai se conectar com você. Parabéns, parabéns. Vamos lá. Ricardo, essa é específica para você. A sua área é tão específica quanto a de cibersegurança, né? O que você pode trazer para a gente aqui de diferencial do seu escritório aí para se destacar junto ao direito público aí? Eu acho que um dos diferenciais que a gente tem no escritório
é a nossa fidelidade à nossa cultura. A gente hoje, como eu comentei há pouco, a gente tem um escritório que nós somos 30 pessoas trabalhando diariamente no mesmo local. Então, isso começa a surgir conversas e tudo mais. E se a gente não tiver uma cultura muito bem estabelecida, muito bem firmada, fica muito fácil do escritório começar a falhar em diversos momentos. Então, dentre as nossas culturas, a gente passou a entender que a eficiência e a qualidade, acima de tudo, ela é um hábito. É um hábito diário que a gente tem que buscar, que a gente tem que trabalhar para buscar atingir a melhor eficiência possível para os nossos clientes. E a gente sempre tem duas perguntas que a gente costuma colocar sempre que a gente entrar em qualquer dilema, que é uma pergunta externa e outra pergunta interna. A pergunta externa é: será que o nosso cliente aprovaria essa atitude? A gente está fazendo melhor para o nosso cliente? Porque uma das nossas culturas é que o nosso cliente vem antes da gente. Então, a gente nunca pode colocar os nossos interesses à frente dos deles. Então, a gente pergunta: isso é o melhor para ele? E uma outra pergunta que sempre é extremamente importante para o nosso dia a dia é: o que é o melhor para o Duarte Almeida Advogados, para a pessoa jurídica Duarte Almeida Advogados? Diariamente, quando a gente está à frente de uma gestão, a gente vai ter diversas perguntas e diversos dilemas que escolhas que a gente faz nesse dia a dia pode deixar um ou outro colaborador não tão satisfeito. Isso é normal. Mas para a gente resolver isso, e resolver isso de forma justa e de forma em que todos saibam a razão pelo qual a gente está decidindo isso, sem ser por favorecimento A, B ou C, o que é melhor para o escritório, o que é melhor para o Duarte Almeida. Dessa forma, a gente busca sempre essa transparência, tanto externa com os clientes quanto interna com os colaboradores, para buscar a eficiência no nosso dia a dia e buscar prestar o melhor serviço possível ao nosso cliente, até porque a advocacia, apesar de ser uma atividade meio, ela é, acima de tudo, uma conquista por resultados. Né? E eu sempre comento isso no escritório, uma das coisas que me deixa mais feliz é que essa transparência que a gente adotou no nosso escritório, seja enviando peça para os clientes antes de a gente protocolar, para que eles corroborem o que a gente pensou e o que a gente escreveu, várias vezes durante a nossa atuação, mesmo a gente perdendo o processo, a gente vê que o cliente nos indica e nos contrata novamente. Então, é que ele entendeu que ganhar ou perder um processo faz parte. Né? A gente nunca pode garantir o sucesso, mas ele viu que a gente deu o nosso máximo, a gente deu o melhor e, por isso, ele voltou ao escritório. Então, isso eu acho que é muito do nosso sucesso, muito daquilo que a gente conseguiu alcançar e galgar nesses 14 anos de advocacia. Já está pensando lá na frente dos 40 anos, tem que pensar assim, né? Não pensando já tem no longo prazo. Futuro. Já está pensando no longo prazo, excelente, excelente. Agora vamos lá, José. Como faz para monetizar e escalar o escritório de cibersegurança na atualidade? Que pergunta, essa eu falei, eu não vou nem pensar antes, eu quero responder espontaneamente, consultando o coração e fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente fez, muitos erros e muitos acertos também. Então, assim, eu somo aos comentários dos meus colegas que foram excelentes. A monetização hoje ela está muito ligada, eu sempre aprendi isso desde jovem, não na faculdade, né? A gente tem que buscar esse conhecimento fora da faculdade. Tem 3 formas, ou você classifica algo, ou você informa, ou você educa. Né? Então, eu sempre tive esse mantra, né? Sempre tive esse princípio como algo fundamental no escritório. O que eu estou fazendo para a sociedade enquanto advogado, no sentido de filtrar algo que está inacessível, classificar ou educar. Né? E nesse sentido, a gente sempre trabalhou muito conteúdo. Então, eu tenho uma analogia que o escritório, assim como uma venda, um comércio, assim como uma padaria, em que você todo dia abre as suas portas, coloca as promoções na lozinha ali e faz aquele seu gatilho, o escritório que fica um dia sem dedicar-se à mídia, ao marketing, às redes sociais, ele é um escritório que não abriu as suas portas. É como se um comércio não tivesse aberto naquele dia. Então, eu levo isso como um princípio com muito foco na empresa. Nós procuramos redes sociais, sentir as redes sociais, e eu prefiro hoje também, um caminho que nós seguimos no escritório, que é trabalhar redes sociais de dores imediatas. Né? Redes sociais de vitrine são importantes, mas as redes sociais e os buscadores onde a dor não pode ser adiada, essa nós investimos mais. Então, eu diria as redes mais de vídeos de longa duração, buscadores e assim por diante. E, como uma última recomendação, eu diria você ficar muito atento à sociedade. Então, eu sempre falo para os meus advogados que nós temos que conhecer tão bem do negócio do nosso cliente
que a gente podia ser um concorrente dele, ao ponto da gente poder desenvolver essa atividade dele. Então, nós dedicamos muito tempo entendendo protocolo de rede, programação, APIs, chaves de conexão, linguagens, porque o cliente, assim como o meu colega colocou muito bem aqui, que encaminha as peças para o cliente revisar, o cliente ele fala, olha, a gente falou com vários escritórios, mas vocês falam a nossa língua. E muitas vezes a gente está preocupado em falar a nossa língua, falar para nós, ou tentar fazer um vernacular ali, e na verdade a gente está distanciando. Muitas dores que os seus clientes têm hoje são dores que uma grande parcela pode ter. Grande parte do meu conteúdo vem sim de pesquisas, vem de analisar a concorrência, mas o conteúdo que mais cresce é aquele conteúdo que eu percebi no atendimento de um cliente. Falei, pô, essa dor vai crescer. Chegou 1, chegou 2, chegou 3, falei, opa, isso é algo coletivo, vamos produzir conteúdo. Então, se eu pudesse passar resumidamente, não tem como dar errado, é como uma lei da física, né? Ou seja, você vai começar a atrair, você vai começar a gerar autoridade, com o tempo, não é do dia para a noite, gerar seguidor não é autoridade, e com isso você vai escalar o seu escritório de cibersegurança. Você sabe que você deu um insight para quem está assistindo. Você deu um insight assim, que às vezes a pessoa fala assim, da onde eu vou criar o conteúdo, da onde eu tiro a criatividade? Você acabou de dar a cerejinha do bolo ali, né? De falar, olha seu atendimento, vai lá no time comercial, vê quais as perguntas de recorrência, vamos criar um conteúdo relacionado assim, porque se a pergunta está vindo de forma recorrente, então vai vir outras. E quando você postar um conteúdo desse, as pessoas está tocando na dor do público. Porque a gente pensa tanto na gente, né? O que eu vou falar? E a gente esquece do que o cliente quer ouvir. Quando a gente fala de empatia com o cliente, é isso. Você pegar a dor dele ali e buscar as coisas. Agora, falando em cereja de bolo, começando pela Núbia. Ai, meu No Deus. escritório digital, o que não pode faltar? Aquela cerejinha do bolo. O que não pode Que faltar? não pode faltar? Coragem, resiliência, né? Eu penso que não pode faltar. E a dedicação, tanto no marketing online quanto no trabalho offline também, né? Não adianta a gente mostrar uma rede social, mostrar algo na rede social, se você não vive aquilo dentro do seu escritório também, né? Então não adianta a gente crescer o bastante, você ter lá milhões de seguidores e no seu escritório você não trabalhar e não aproximar do cliente, não entender a dor do cliente, não resolver principalmente o problema do seu cliente. Então é uma junção ali do online com o offline que faz com que as coisas de fato cresçam cada vez mais. Se você pudesse falar assim, uma coisa que é totalmente essencial, que a gente não pode deixar no digital, não pode esquecer dela. No O que seria? digital, Uma coisinha. Só uma dica para quem está assistindo a gente aqui. penso que é rede social mesmo. Qual? Vamos falar uma. Que, assim, tem que necessariamente estar lá. Para o criminal hoje, TikTok e Instagram. A família do criminal, eles estão no TikTok e no Instagram. É isso que eu ia falar, me corrija se eu estiver errado, porque, não sei, por algum motivo começou a aparecer alguns conteúdos para mim de delegacias e presídios, e os conteúdos apareciam assim, hashtag mãe de preso, hashtag familiar de preso, cunhadas, isso. E aí, isso, quando você começa a verificar o atendimento, você consegue identificar isso, né? Porque, cunhada, senão que você ouve, você já sabe que é a mulher de uma pessoa que está reclusa. Isso é totalmente um ponto diferente, né? Vamos lá, José, sua vez. Cara, ela colocou muito bem, a palavra que não sai da minha cabeça, ela colocou é coragem. Vai ter muita gente para te bater, vai ter muita gente para desencorajar. Vai. As pessoas vão querer te colocar no nível delas. Aqueles colegas que não vão ter audácia de produzir conteúdo ou ter uma certa dificuldade vão querer jogar. E você tem que se fechar para isso. O primeiro passo é se blindar para isso. Então, coragem para você se expor no digital, porque você vai estar sujeito a uma série de pessoas, a uma série de comentários. Por isso é muito importante também, eu vejo que é fundamental uma curadoria, uma análise de dores. Isso a gente dedica muito tempo no escritório, né? Vendo tendências, a gente pesquisa até na gringa, né? Então eu vou lá com os advogados que atuam na minha área lá fora, vejo que são tendências, etc., para produzir esse conteúdo que realmente vai prosperar. E entender que a construção de autoridade ela não é seguidores, né? Então, hoje, como eu te disse, existem redes que a gente está lá para quando ele precisar de algum problema, né? Como o próprio Instagram, etc. E existem redes que eu preciso resolver um problema agora, né? É uma dor de dente, eu não vou esperar segunda-feira. Então, diversamente da minha colega, a gente hoje tem como essencial o YouTube. Estou feliz em dobro, porque eu estava vindo para cá para receber esse prêmio e recebi do correio a minha placa de 100 mil seguidores. Uau, parabéns! Muito feliz, estou aqui, Top demais. mandei para minha filha e fiquei bem emocionado, estava no carro,
É uma pena que eu não estou lá agora, eu vou fazer o unboxing. E o YouTube é, sem dúvida alguma, diria que em torno de 70% a 80% do nosso tráfego, dos nossos leads, eles vêm do YouTube. Sou muito grato ao Google, invisto muito no YouTube, tento explorar outras redes, mas a gente se comunica bem, a gente gerou uma comunidade, um engajamento, e isso, sem dúvida alguma, faz com que a gente escale. Eu acho que a questão de cibersegurança, né, quando a gente pega de golpe, às vezes é um problema até para o próprio escritório, né? Falar, pô, vou contratar um escritório digital, sendo que eu já tomei um golpe de algo do digital. Agora, só para a gente puxar um ganchinho, que a gente está com um tempinho de sobra aqui, em relação ao YouTube, como é que você está fazendo? Só para a gente entender que às vezes as pessoas tipo, pensam muito em TikTok, pensa muito em Instagram, e o YouTube é uma plataforma, segundo a tendência, que vai agora começar a ter uma alavancagem, né? Você precisa dar uma dica pro pessoal aqui em relação ao YouTube, a frequência mais ou menos que você utiliza ali, só para o pessoal ter uma noção, porque, pô, uma plaquinha é uma Foi plaquinha. incrível, né? Eu testei de tudo que você pode imaginar. Eu testei fazer só shorts, né? Eu testei mesclar. Hoje a gente, em média, a gente posta em torno de 2 vídeos maiores por semana e 3 shorts, né? No YouTube. E aí a gente percebe, o YouTube, assim como outras redes, eu acho que é um menino manhoso, né? Se você não brinca com eles, eles não vão brincar com você, etc. Eles vão te jogar lá para baixo, etc. Então, isso ajudou bastante. E só nos últimos 28 dias a gente teve um boom, não sei se foi o algoritmo, mas a gente teve um boom de 30 mil seguidores, e foram alguns conteúdos que a gente acertou. E a sacada é você observar mesmo, né? Às vezes o seu cliente ali, o dia a dia está te mostrando que isso é uma tendência, isso é uma tese, isso é um produto novo, né? A gente já gerou produtos no escritório que são rentáveis hoje, do digital, que vieram de comentários, de reclamações. Então a gente observa internamente, observa o mundo, e aí a gente elege o que a gente vai investir o tempo fazendo conteúdo, né? E isso, graças a Deus, deu certo. Top demais, top demais. Vamos lá, cerejinha do bolo na sua área. Qual a pergunta, por favor, novamente? O que você acha que é uma cerejinha do bolo que não pode faltar no escritório digital voltado à sua área? Ao invés de falar da minha área, eu vou falar um pouco também do que a gente busca fazer no escritório para ser a nossa cereja do bolo. O mundo da advocacia é extremamente concorrido. E algo que a gente tenta fazer para se diferenciar dos demais é a autoridade com qualidade. Eu sou da área acadêmica também, eu sou mestre e doutor, mas o que a gente percebe é que tem muito doutor e mestres que não são bons advogados. Então não adianta você ter autoridade sem você ter qualidade. Então a gente tenta fazer essa mescla entre conseguir agregar a nossa autoridade, não só minha, mas das outras pessoas que trabalham no escritório. A gente investe muito nos nossos advogados, seja incentivando a fazer mestrado, seja incentivando a fazer cursos, não só os advogados, mas também o pessoal do setor comercial. A gente paga o curso para eles fazerem, sempre buscando aprimorar o processo de venda. Então, a gente sempre busca pegar essa autoridade e agregar com a qualidade. A qualidade seja de cada setor, seja do setor comercial, seja do setor jurídico, seja do setor de produção inicial, para buscar fazer com que os nossos clientes percebam isso. Né? Ainda mais porque, na área do direito administrativo, você tem várias áreas que você pode atuar. Mas quanto maior for o ticket, como, por exemplo, a gente trabalha com improbidade administrativa e crimes contra a administração pública, PAD, etc., de certa forma, essas áreas fazem com que o ticket se eleve muito, o cliente acaba querendo um diferencial. Esse diferencial ele vai estar muito na autoridade de qualidade, por um lado, e também, por outro lado, a gente busca fazer com que a gente busque estar sempre perto do cliente. Muitas vezes os clientes chegam com dúvida, os leads, na verdade, chegam com dúvida, dizendo, você é de outro escritório, como é que vai ser a comunicação? E eu sempre brinco, você vai ter muito mais contato comigo do que com o advogado da sua cidade, porque a gente estruturou no escritório um setor específico só para ficar atendendo diariamente os clientes quando eles têm dúvida, e quando a dúvida é maior, qualquer coisa querer, a gente marca uma reunião comigo com outro advogado. Então, o que a gente busca fazer é esse tratamento de excelência, mostrando que ele vai ter uma excelência não só jurídica na qualidade do trabalho, quanto também uma excelência no trabalho, no fluxo do dia a dia em si. Então, esse eu acho que é um pouco do nosso diferencial. Quanto à questão de que a pergunta de qual rede social, eu vou ser um pouco diferente dos demais, mas a gente investe muito no nosso site e blog e no nosso Google. Né? Tanto é que um outro prêmio que o escritório ganhou hoje foi o melhor site e blog, né? Que meu sócio vai apresentar mais tarde, mas esse é o nosso foco principal. A gente investe em Instagram, investe em outras redes sociais, mas o nosso maior retorno vem do Google e do nosso site.
Você deixa até uma lição para as pessoas aqui, né? Porque às vezes a gente está focado tão em rede social, a gente não pode esquecer que existe site, que as pessoas estão ali, até porque no Google, né, na ferramenta de pesquisa, a pessoa pesquisa pela dor específica, né? Então coloca improbidade ali e já vai cair direto no conteúdo, né? Mas fico feliz demais que vocês estão aqui hoje, parabéns a todos. Tem um desafio, né? O ano que vem, ganhar de novo, né? Vamos ganhar Com de novo, fazer um certeza. movimento para a gente ganhar de novo. Vamos à Espero não luta. ser ano É. que vem a única mulher aqui também, viu, gente? Aí você representou muito no criminal, Tô né? me sentindo bastante aqui nesse momento. Acho que todos trouxeram dicas aqui que a gente pode aplicar de imediato, né? Se a gente observar cada fala, cada área de atuação, inclusive, é muito específica, né? O criminal, a gente pega e pensa, pô, o criminal é muito difícil ter cliente. Como a gente vai conseguir cliente no criminal digital, só do boca a boca? Quando a gente vai no administrativo, que é muito mais complexo a comunicação, e a gente pega ali quando ele fala de pessoa ter autoridade em relação ao assunto, porque às vezes muita gente vê no digital, né? A pessoa tem autoridade no digital, mas a parte de conhecimento não tem nada. Quando começa, imagine na estratégia dele, ele manda a peça para o cliente. Só que se o cliente é concursado, etc., se tiver um erro de português, ele vai mandar para você. Então, se não tiver uma relação muito próxima com o cliente, uma relação de confiança, isso é um problemaço. Então, fazendo o que vocês fazem, na excelência que fazem, assim, o prêmio é mais que merecido. Parabéns, pessoal. Parabéns de verdade. Muito Obrigado, obrigada, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, vocês ouviram bastante aqui em relação a multiplataformas, né? A gente utilizar não só o Instagram, que a gente está observando sempre ali, quando traz o TikTok, a gente tem que estar ligado nessas tendências, observando o que as pessoas estão produzindo, inclusive, quando a gente pega de inspiração, eu pego inspiração na gringa, eu vejo muito acontecer isso com o pessoal, de falar assim, cara, eu não consigo achar inspiração, porque dependendo da área que você atua, de fato, não tem alguém de referência que você consegue olhar e falar, da onde eu copio? Então, procurar na gringa as tendências do que está acontecendo lá vale muito a pena. E a questão que trouxe aqui, não adianta ter muitos seguidores, isso eu bato muito, que assim, a gente cria esse ego, às vezes, de pensar, cara, a gente precisa ter muito seguidor. E aí, sempre que eu vejo esse pessoal falando, não, mas porque você precisa bater 1 milhão, porque você precisa bater 700 mil. Só um segundinho, cortar você. Você Vai foi lá. fantástico. Eu quero só dizer que acho que eu vou contribuir com todo mundo que está assistindo. Quando eu tinha 10 mil inscritos no canal, quando eu tinha 20 mil inscritos no canal, quando eu tinha 30 mil inscritos no canal, a clientela que estava me procurando era do mesmo jeito. Ou seja, eles estavam lá, não era quantidade, mas eram pessoas que estavam vendo um vídeo naquele momento e chegando. Então, não teve alteração da procura. Então, isso que você falou é muito sério, muito preciso. Sim, eu tinha essa coisa na minha cabeça, quando eu bati 200 mil seguidores, eu falei, cara, eu quero 300. E aí comecei a pegar pira com alcance. Então, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Aí eu ficava bitolado naquilo. Só que aí quando eu levo o saldo bancário, nada. Porque eu acompanhava todas as tendências do que o pessoal estava fazendo, buscando sempre alcance, alcance, alcance. Só que alcance por alcance não adianta. Você tem que ter uma intencionalidade no que você está fazendo, para você, inclusive, não atrair o público errado para sua base. Estratégia é tudo. Porque pensa no criminal, você começa a publicar coisas que não são relacionadas à área, por exemplo. E aí começa a gerar um problema dentro do seu perfil de ter um monte de gente que é desqualificada. É porque, assim, eu tenho a visão que, assim, é difícil a gente ter um perfil que tem pessoas totalmente desqualificadas na base. A gente pode qualificar de outros meios. Só que é muito mais difícil quando a gente fura bolhas, que a gente fala, né? Fura uma bolha errada, entra um monte de público ali que não tem nada a ver, acabou com o perfil. Né? Então, para fazer a reconstrução disso é muito, muito mais complexo. E essa questão do YouTube, todo mundo tem que ficar muito atento a isso. É a nova tendência. São vídeos mais longos. O Instagram, se vocês viram, alterou. O Reels, que antes era para 30, 60 segundos, 90, agora para 3 minutos. Então, eles sempre olham para o que está dando certo. Então, olharam para o YouTube e falaram, por que não trazer isso? A tendência é esses conteúdos maiores, esses conteúdos que são mais densos. E dentro do YouTube, por exemplo, que vale a pena também pensar nessa estratégia, blog é muito, porque acho que uma das únicas pessoas que conheço que toca muito bem blog é o Edu, né? Que tem 1 milhão de acessos no blog. E aí você trazer isso, cara, vamos acender uma luzinha aqui no blog também, que é algo que, às vezes, você faz um artigo ali, você faz artigo, esse tipo de coisa, solta. Exatamente, artigo informativo, PDF para captar dados e etc. Só uma dúvida, captura. qual que é a recorrência de artigos que você faz? Então, assim, Mensal ou semanal? Como que funciona? o que é que acontece? A gente tem uma certa instabilidade. O objetivo na nossa meta seria 2 por semana. Mas, às vezes, em razão da quantidade de trabalho, a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria. Mas, por outro lado, como eu falei, eu sou da área acadêmica, eu vim da área acadêmica, então eu tenho, por exemplo, improbidade, que é uma área que a gente trabalha muito. Eu pego o livro que eu já tenho sobre improbidade e coloco para que seja feito artigos simplificados para ficar no site blog, entendeu? Então, o objetivo é esse. O problema é que, às vezes,
sempre tem sendo para pagar no escritório uma área e acaba atrasando um pouco a outra. Então, o objetivo é tentar sempre ajustar esse fluxo para tentar evoluir e estar sempre publicando cada vez mais. Perfeito. Obrigado, perfeito. Perfeito, pessoal. Vamos para um pequeno intervalo e já já estamos de volta. Até mais.